tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo, graças a Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo. Esse texto bíblico sempre foi muito usado para justificar que existem pecados tão graves que jamais serão perdoados e que os seres humanos que o cometerem ficarão eternamente sendo supliciados no fogo do inferno. Mas será que é exatamente assim? Será? Vamos estudar sobre o que é blasfemar contra o Espírito Santo e usaremos como texto base o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 22 a 30. Mas se encontramos a blasfêmia contra o Espírito Santo também nos Evangelhos de Mateus 12, 22 a 32 e em Lucas 11, de 14 a 22 e 12, 10, por que será que o texto escolhido para esse estudo tem que ser exatamente o de Marcos? Por que será? Vamos começar pelo início, isso é óbvio. Todos os teólogos concordam que o Evangelho de Marcos é o mais antigo de todos os evangelhos, e também concordam que antes mesmo do Evangelho de Marcos já existia uma coletânea dos ditos de Jesus Cristo, uma fonte de ensinamentos de Jesus anteriores a todos os evangelhos. E essa fonte é a fonte que vem da inicial da palavra Kelly, que é uma palavra alemã que significa fonte. Existem várias bibliografias atestando essa informação. Veja, abre aspas, é uma fonte não mais disponível dos pronunciamentos de Jesus, a fonte que constituiriam a base dos 3 evangelhos sinóticos, e assim Marcos seria a fonte de Mateus e Lucas, fecha aspas. Segundo o livro Bento XVI, o Guardião da Fé, de Andrea Tornielli, editora Record, ano 2006, na página 53. Abre aspas. Com o tempo, essas falas de Jesus foram traduzidas do original em aramaico para o grego koiné e foram reunidas numa coletânea, ou coletâneas, que os estudiosos modernos chamam de que, fecha aspas, como está no livro Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, de Robert J. Hutchinson, editora Agir, 2012, na página 231. Existe uma infinidade de outras bibliografias atestando que a fonte Q e o Evangelho de Marcos são anteriores aos outros evangelhos, mas o principal motivo de ter sido escolhido Marcos é que, se compararmos esse texto nas mais variadas versões bíblicas que existem, Almeida Revista e Atualizada, Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, Pastoral, CNBB, King James, Peregrino, etc., veremos que o texto que menos muda de uma versão para outra é justamente esse texto de Marcos. E vamos descobrir o que e por quê. Vamos ao texto bíblico de Marcos 3, 28 a 30, onde diz: Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Fecha aspas. Se quem interpreta esse texto conclui que existem pecados que jamais serão perdoados aos filhos dos homens, então o próprio Jesus estaria se contradizendo, o que seria um absurdo, pois nos revelou que, abre aspas, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Fecha aspas. Se Jesus nos revela que todos os pecados de blasfêmia serão perdoados aos seres humanos, estaria se contradizendo ao dizer que existem pecados e blasfêmias que jamais serão perdoados aos seres humanos. Se Jesus não está se referindo aos seres humanos sobre essa blasfêmia contra o Espírito Santo, então a quem Jesus estaria se referindo? Observe que Jesus se refere, abre aspas, aos filhos dos homens, fecha aspas, sempre no plural. Guarde bem isso. E que Jesus sempre se refere a Satanás no singular. Guarde também isso. Se Jesus estivesse se referindo aos seres humanos, diria:
abre aspas, aqueles, porém, que blasfemarem, fecha aspas, no plural. Mas Jesus diz, aquele, no singular. Mas o que será que esse detalhe de plural e de singular tem a ver com tudo isso? O que será? Estudando esse texto bíblico, Ariel Álvares Valdez, um grande teólogo argentino, nos revela que, abre aspas, em conclusão podemos dizer que, na Bíblia, o diabo ou Satanás aparece sempre no singular, no masculino e com um artigo definido. Isto significa que se refere a um ser pessoal e individual, um poder do mal único na sua espécie. Fecha aspas. No seu livro, Que Sabemos da Bíblia, volume 4, publicado em 1996 pela editora São Paulo, no meio da página 13. Outra pista importante é que na Bíblia de Jerusalém, esse texto traz o título de Jesus, abre aspas, Jesus e Satanás, fecha aspas, em Marcos. Abre aspas, Jesus e Beelzebul, fecha aspas, em Mateus. E, abre aspas, o poder de Jesus contra Beelzebul, fecha aspas, em Lucas. Concluindo-se que quando Jesus diz, abre aspas, aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, fecha aspas, está se referindo a Satanás e não aos filhos dos homens. Do início até o meio do texto de Marcos é dito, abre aspas, Beelzebul, fecha aspas, uma vez, e Satanás 3 vezes, indicando que é a ele que Jesus se refere sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pense nisto. Quem interpreta que Jesus se refere aos seres humanos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo está isentando Satanás de culpa. Também observe que Jesus não amaldiçoou os que lhe acusaram de estar possuído, dizendo aos escribas para irem para o inferno, onde serão supliciados eternamente. Não. Muito ao contrário, muito educadamente, Jesus, abre aspas, chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas, fecha aspas, como está no início do versículo 23. E lhes explicando pacientemente que nem mesmo Satanás poderia se contradizer sem se autodestruir, como está nos versículos 23 a 26. Sendo assim, é impossível o próprio Senhor Deus se contradizer. Preste atenção no que Jesus Cristo diz. Abre aspas, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Fecha aspas. Veja que está tudo no plural e não no singular. Quando Marcos se refere, abre aspas, aos filhos dos homens, fecha aspas, e aos escribas, nesse texto é sempre no plural. Diziam, versículo 22, chamando-os, abre aspas, chamando-os para junto de si, falou-lhes, fecha aspas, versículo 23, sempre no plural. Quando, em Marcos, Jesus diz no enigmático versículo 27, abre aspas, ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences. Se primeiro não o amarrar, só então poderá roubar a sua casa. Fecha aspas. O teólogo Ariel Valdez nos diz que, abre aspas, sobre um homem forte, Satanás, em cuja casa entra um outro homem, que é mais forte, Jesus, e o prende e lhe rouba os seus bens, as pessoas. Ou seja, Jesus ensinou também que, com a sua vida ao mundo para redimir os homens, Satanás ficou acorrentado, isto é, enfraquecido, sem o mesmo poder que tinha antes. Fecha aspas. Que sabemos da Bíblia, volume 4, no início da página 137. Da mesma forma que Satanás se dirige, abre aspas, aos filhos dos homens, fecha aspas, sempre no plural. Quando se dirige a Satanás, é sempre no singular. Beelzebul, abre aspas, Beelzebul está nele, fecha aspas, e, abre aspas, é pelo príncipe, fecha aspas,
como está no versículo 22. E se Jesus se dirige 3 vezes a Satanás, sempre no singular, nos versículos 23 a 26, sendo fácil concluirmos que quando Jesus diz aquele singular, porém que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Fecha aspas. Tudo no singular, singular, conforme está no versículo 29, está se referindo exclusivamente a Satanás. E por que será que Jesus iria afirmar que somente Satanás poderia ser, abre aspas, culpado de um pecado eterno? Fecha aspas. Essa pergunta até mesmo uma criancinha poderia responder. É porque Satanás e seus demônios não podem se arrepender. Não podem se arrepender. Veja, São João Cassiano, um padre da igreja que viveu no século V, nos revelou que, abre aspas, nos livros 7 e 8 de sua Conferências, onde analisou a vida dos anjos e dos demônios, afirmando que os demônios não podem arrepender-se, fecha aspas, conforme está no livro Os Anjos, do professor Felipe Aquino, editora Cleófas, 2004, na página 40. Mas houve uma tentativa ao longo dos séculos de atribuir esse pecado aos seres humanos unicamente, isentando Satanás de culpa. Pois os evangelhos de Mateus e de Lucas foram copiados de Marcos e da fonte Q, onde tentaram adulterar esses textos. Existem pistas de que tentaram adulterar esses textos ao longo dos séculos para atribuir essa blasfêmia contra o Espírito Santo unicamente aos seres humanos. Podemos encontrar essas pistas em algumas versões bíblicas, como por exemplo na Bíblia, Ave Maria. Os que possuem essa versão bíblica, que por favor me perdoem. Mas nela diz, em Mateus 12, 31, abre aspas, por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Fecha aspas. Atribuindo esse pecado aos seres humanos. Também nas versões mais antigas da João Ferreira de Almeida, a Bíblia mais usada pelos protestantes em geral, na segunda metade do versículo 31 de Mateus 12 diz, abre aspas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, fecha aspas. Agora pergunto para vocês, meus amigos, por que será que nas versões bíblicas, Almeida Revista e Atualizada, as Bíblias mais usadas pelos protestantes atualmente, esse final, abre aspas, aos homens, fecha aspas, foi eliminado? Alguém saberia responder por quê? Observe também que esse leis e aos homens não aparece na Bíblia de Jerusalém, nem na versão da CNBB e nem no original grego de Mateus 12, 31. Vamos analisar isso tudo. Por que será que em todas as interpretações vigentes de, abre aspas, blasfemar contra o Espírito Santo, fecha aspas, Satanás é excluído? Por que será? Se Satanás é real, por que então excluí-lo dessas interpretações? Por que será? Não estou sozinho nessa interpretação, pois grandes teólogos que estão sempre na mídia compartilham esse pensamento, como por exemplo o reverendo Caio Fábio de Araújo Filho, que disse que, para que uma pessoa consiga blasfemar contra o Espírito Santo, abre aspas, é preciso estar em total estado de possessão demoníaca, fecha aspas, no seu vídeo do YouTube, intitulado, abre aspas, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, fecha aspas, publicado em 23 de março de 2012. Ou seja, é o diabo que está na pessoa e não a própria pessoa, o verdadeiro culpado desse terrível pecado.
Em outros vídeos com títulos parecidos com esse, revelam que quem está realmente arrependido desse pecado é sinal que nunca o cometeu, e que esse pecado somente pode ser cometido quando a pessoa perde definitivamente a capacidade de se arrepender. E também que estar muito preocupado com a sua salvação é prova de quem nunca cometeu esse pecado. O pastor Ed Renekiewicz diz que Jesus fez milagres únicos em toda a história da humanidade e que, portanto, essa blasfêmia contra o Espírito Santo somente poderia se aplicar contra o ministério terreno de Jesus no seu vídeo do YouTube, intitulado, abre aspas, Pecado contra o Espírito Santo, fecha aspas, publicado em 24 de dezembro de 2014. Fábio Sabino é professor de exegese e hermenêutica bíblica na USP e, apesar de ter se tornado muito famoso por suas polêmicas, é dele a melhor explicação sobre tudo isso. No seu vídeo do YouTube intitulado A Blasfêmia contra o Espírito Santo, publicado em 4 de setembro de 2014, com 22 minutos de duração, ele revela que os escribas desse texto não tinham um conhecimento racional pleno de quem é o Espírito Santo. Aos 10 minutos desse vídeo, o professor Fábio Sabino afirma categoricamente que, por inúmeros motivos, abre aspas, dentro do contexto, é impossível a pessoa hoje blasfemar contra o Espírito Santo, fecha aspas. E aos 12 minutos ele reafirma essa convicção ao dizer que, abre aspas, a blasfêmia contra o Espírito Santo só se deu em Jesus, no seu ministério terreno. Fora isso, não existe mais blasfêmia contra o Espírito Santo, fecha aspas, confirmando o que o pastor Ed Renekiewicz havia dito. Aos 13 minutos e meio ele diz, abre aspas, a blasfêmia contra o Espírito Santo, hoje, não existe mais. Existiu apenas no ministério de Jesus e para a pessoa de Jesus, em um contexto de realizar curas. Só nesse caso, fora isso, você não vai encontrar em mais nenhuma outra passagem que não tenha o mesmo contexto. Fecha aspas. Aos 17 minutos desse vídeo, ele diz que se ainda existe pecado que jamais será perdoado, então, abre aspas, o sacrifício de Jesus não foi suficiente, pois há pecados que não se perdoam. Fecha aspas. Existem métodos de se confirmar que o pensamento desses teólogos está correto, como, por exemplo, São Justino Mártir, um dos primeiros padres da Igreja, que viveu entre os anos 100 e 165 da era cristã, que disse, abre aspas, foi profetizado que as potências do Espírito, enumeradas por Isaías, deveriam vir sobre Cristo, não porque ele estivesse falto de seu poder, mas porque daí por diante não deveriam mais existir, fecha aspas, como está no livro Justino de Roma, da coleção patrística, editora Paulus, ano 2013, no início da página 248. Isso confirma o que Ed Renekiewicz e Fábio Sabino disseram nos seus vídeos. Fábio Sabino conclui seu vídeo afirmando que quem blasfemou contra o Espírito Santo, mas mesmo num futuro muito distante, se arrepender sinceramente, então jamais cometeu esse pecado, pois a graça de Deus transcende em muito o nosso livre-arbítrio. E, dessa vez, é a Bíblia de Jerusalém que confirma esse pensamento ao nos dar uma excelente explicação sobre Marcos 3, 28 a 30. Veja, abre aspas, atribuir ao demônio o que é a obra do Espírito Santo é subtrair-se à luz da graça divina e ao perdão que dela emana. Tal atitude se instala por sua própria natureza fora da salvação. Mas a graça pode mudar essa atitude, e então um retorno à salvação
é possível. Fecha aspas. Um último ponto a ser esclarecido é que, quanto a existirem pecados que jamais serão perdoados, já nos primeiros séculos da era cristã haviam hereges novacianos que pregavam haver pecados imperdoáveis. Por isso, eles foram bastante combatidos por Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão na segunda metade do século IV. Veja, abre aspas, consta de 2 livros nos quais Ambrósio refuta a posição dos novacianos, que julgavam haver pecados irremissíveis. Na verdade, todo pecado pode obter o perdão de Deus, desde que o penitente esteja sinceramente arrependido. Fecha aspas. Como está no curso de Patrologia de Dom Estevão Bittencourt, Escola Mater Ecclesiae, na página 129. O Espírito Santo de Deus me revelou a fazer este vídeo, pois as pessoas precisam muito conhecer a verdade para se libertarem. Abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32.